Olá, boa tarde. Quarta-feira, 8 de setembro, e o NT Sul já vem chegando com as principais informações do dia. Na edição de hoje você vai ver, feriado em Cachoeira do Sul foi de manifestações a favor do governo Bolsonaro. A manifestação reuniu apoiadores do governo Jair Bolsonaro, que defendiam as pautas levantadas pelo presidente, como o voto impresso auditável e o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Chuva e granizo causam estragos no município. Pelo menos 3 casas sofreram inundações. E hoje é dia do quadro Educacão, com a educadora Francine Hernandes. A gente vai trazer um assunto bem interessante que eu tenho certeza que é uma coisa que acontece na casa de todos os lares de quem tem cachorro. É o nosso famoso olhar de pidão. Então, gente, vamos entender mais quando isso acontece? Brasil chega a quase 12 milhões de brasileiros endividados e o maior vilão é o supermercado. Esse é o assunto da entrevista do dia. A nota de R$200 completou 1 ano e nós fomos às ruas para saber quem já viu ou usou uma. O senhor já pegou uma nota de R$200? Nunca, nem sei como é. Não conhece? Não conheço. Não são verdadeiras, tá? Ah, verdadeiro, não vem com aquela de 2 pila que fizeram um lobinho atrás ali. Eu faceiro agora. Senhor faceiro, que eu ia lhe dar uma nota de 200 na mão. Olha só. E aí, você que está acompanhando a TV Novo Tempo, já viu uma nota dessas? A nota de R$200, aquela do Guará? Ou ela anda fugindo de você? Conta pra gente enviando mensagem pro nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então comenta lá na nossa live no facebook.com/TV Cachoeira. Vai participando, o NT Sul começa agora. O NT Sul começa atualizando para você os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou um novo caso de coronavírus na cidade e 24 suspeitos. Além disso, Cachoeira tem mais 3 pacientes recuperados da doença. Com isso, o município chega a 10.856 casos confirmados e 107 estão como suspeitos. 9.977 já foram descartados e 10.611 estão recuperados. 202 foram a óbito com a Covid-19. Importante esclarecer que no domingo a Secretaria chegou a informar um óbito, elevando o total da cidade para 203. Mas na segunda-feira a informação foi corrigida porque o paciente que faleceu não era de Cachoeira do Sul. Por isso, o total de óbitos permanece em 202. E o número de casos ativos em Cachoeira do Sul, ou seja, de pessoas ainda com o coronavírus, é 43. O 7 de setembro foi marcado por diversas manifestações em várias cidades pelo país. Aqui em Cachoeira do Sul, o ato uniu o setor agrícola, caminhoneiros e a população em geral. A mobilização iniciou às 2h30 e seguiu até o final da tarde com carreata nas principais ruas do município. Veículos, caminhões e tratores tomaram conta do centro de Cachoeira do Sul nesta terça-feira, 7 de setembro. A manifestação reuniu apoiadores do governo Jair Bolsonaro, que defendiam as pautas levantadas pelo presidente, como o voto impresso auditável e o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A mobilização começou em diversos pontos do município e também no interior. Na Porteira 7, agricultores saíram das propriedades rumo ao centro de Cachoeira do Sul. Hoje, 7 de setembro de 2021, estamos partindo aqui do fundo da Porteira 7, Granja Poçodoro e Granja Rochu, para se juntar aos nossos amigos caminhoneiros que estão na BR-153, na Vargem do Castelino, para às 13 horas partirmos em comboio para a grande manifestação organizada pelo B38, lá em cima no Posto Marina. A ordem e progresso é o que nós queremos e apoio ao nosso presidente. Pessoal, não tem chuva, não tem pedra e não tem canivete que nos interrompa. Todo mundo hoje vai mostrar a sua indignação com o que está acontecendo lá em Brasília. Conto com todos vocês, não se preocupe com chuva, que se nós não fizer nada hoje, o futuro nosso vai ser negro. A concentração foi no posto do bairro Marina, local onde partiu a maioria dos apoiadores.
Grande parte dos manifestantes utilizavam a bandeira do Brasil como símbolo do protesto. A Praça Honorato foi o endereço final da carreata que durou cerca de 3 horas, com mais de 2.000 participantes. Em Erechim, na região norte do estado, o ato também ocorreu durante a tarde, com a participação de máquinas agrícolas. Na pauta, o pedido de aprovação do marco regulatório de terras indígenas, voto impresso e a queda dos ministros do STF. Nas capitais do Brasil, uma multidão tomou conta das principais avenidas. Em São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública informou que cerca de 140 mil pessoas compareceram nos atos pró e contra o governo. Na região da Avenida Paulista, participaram da manifestação a favor do governo 125 mil pessoas. No Vale do Anhangabaú, foram registradas 15 mil pessoas no ato contra Bolsonaro. O presidente discursou para apoiadores na capital paulista. Nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Bom, também estavam programadas para ontem manifestações contra o governo Bolsonaro, mas os protestos foram cancelados por conta da chuva, isso aqui em Cachoeira do Sul. A informação foi dada pela vereadora Thelda Cis, do PT. O vereador progressista Marcelo Martins, o Marcelinho da empresa, assumiu hoje a Secretaria de Governo em Cachoeira do Sul. Há algumas semanas, o vereador usou a tribuna da Câmara de Vereadores para manifestar o seu descontentamento com a condução do governo pelo prefeito José Otávio Germano, que, no entendimento dele, havia alijado os membros do partido da participação no primeiro escalão e até mesmo das decisões de governo, privilegiando outros partidos. Esse foi o caso do Republicanos, que recentemente obteve a titularidade da Secretaria de Desporto. Marcelinho assume a vaga no lugar de Alinho Garcia, procurador-geral do município, que acumulava as 2 pastas. Gente, a 5ª Região Tradicionalista escolheu ontem as novas prendas e peões para a gestão 2021-2022. As provas foram realizadas em Santa Cruz do Sul. 17 candidatos participaram do processo. Lucas Gabriel Pedroso Tati, do CTG Os Galdérios, foi escolhido o primeiro peão da região. O título permite a participação de Lucas no Entreveiro Cultural de Peões em 2022, que deve ocorrer em Cachoeira do Sul, garantindo o município na disputa do título estadual. Isabelle Santos Henriques e Antônio Ramírez dos Santos Vargas venceram nas categorias de Prendinha e Piazito, respectivamente. Parabéns, portanto, para esses jovens, tradicionalistas aí do município. Bom, e fez 1 ano na semana passada que as notas de R$200 estão em circulação no país. Você que está nos acompanhando, quantas vezes você já pegou uma dessas notas, a notinha de R$200? Tem uma aí na sua carteira? Pois é, a repórter Gabriela Belo e o cinegrafista Edson Michels foram ouvir essa resposta de quem está na rua ou então no comércio. Já adianto que o lobo-guará passou de ameaçado e está em extinção. Eu estou aqui na rua 7 de setembro, centro de Cachoeira do Sul, para ouvir as pessoas nas ruas e saber se elas já tiveram contato, já pegaram ou mesmo tem na carteira uma nota de R$200. Bom, para isso eu tenho aqui no meu bolso 3 cédulas que não são, verdadeiras, são falsas. A gente está aqui, lado de trás branco, a gente só imprimiu para que as pessoas tenham aí conhecimento de como ela é, para aquelas que ainda não tiveram contato. Afinal de contas, tem 1 ano que a cédula de R$200 está em circulação no país. O senhor já pegou uma nota de R$200? Nunca, nem sei como é. Não conhece? Não conheço. Não são verdadeiras, tá? Ah, verdadeiro, não vem com aquela de 2 pila que fizeram um lobinho atrás ali. Eu faceiro agora. Senhor faceiro, que eu ia lhe dar uma nota de 200 na mão. Olha só. Nessa carteira tem uma cédula de R$200? Não.
Não tem cédula de R$200. E alguma vez nesse último ano passou uma cédula por aí? Não, também. Não tem. Mais de 80 milhões de cédulas nesse valor estão em uso no país, segundo o Banco Central. A nota de R$200 foi lançada durante a pandemia de coronavírus para suprir a necessidade de papel moeda por conta do pagamento do auxílio emergencial. Mas, apesar disso, apenas 17,8% das notas produzidas estão em circulação atualmente. O Banco Central disse que foram produzidas 450 milhões de notas e a circulação ocorre de forma gradual, de acordo com a demanda da sociedade. O montante das cédulas que não está nas mãos da população fica em poder do governo. O senhor já pegou uma nota de R$200? Já, bastante tempo, mas já peguei. Fez um ano agora que ela está em circulação no país, mas foram poucas as vezes. Poucas às vezes, sim, até porque não circula muito a nota, né? Até no caixa eletrônico, quando você vai pegar, dificilmente sai a nota de 200, sai de 100, 50 e raramente vem nota de 200. O senhor já pegou, já viu uma nota de R$200? Já não. Só de 100, de 200 não. Tu já pegou uma nota de R$200? Já. Nesse um ano foram diversas as vezes? Uma vez. Peguei uma vez só. O meu filho me deu porque eu não conhecia. Tu já pegou uma nota de R$200? Não, ainda não peguei. Nunca viu ela? Não, já vi, mas não peguei. Me mostraram, foi da família mesmo que pegou e até guardou por um tempo para não gastar ela. Já peguei. Várias vezes? Não. Foram poucas? Poucas. E aí, que situação foi? Tu guardou ela? Como é que foi? Não, até era para minha mãe, não era para mim. O animal escolhido para a nova nota, o lobo-guará, foi o terceiro colocado em uma pesquisa feita pelo Banco Central em 2000. A instituição perguntou à população quais espécies da fauna gostariam de ver representados no dinheiro brasileiro. O primeiro lugar foi a tartaruga marinha, usada na cédula de R$2. O segundo, o mico-leão dourado, foi incorporado na cédula de R$20. Nota de R$200, tem alguma aí no teu caixa? No momento, não. Na semana, quantas vezes elas passam, se é que passam aqui pelo... Essa semana passou uma nota até agora. Mas no comércio circula pouco. Circula pouco. Ontem eu recebi 2, mas não é com muita frequência, não. Tá devagar, né? E você que está em casa, já viu essa nota, a notinha de R$200? Já pegou uma dessas? Bom, mal deu tempo, né, de olhar e quem sabe tem aqueles que já tiveram que pagar aí algum tipo de conta, enfim. E o lobo-guará já se foi embora, né? Conte pra gente aí se você já recebeu, mande sua mensagem, daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade. Estou esperando aqui a sua participação. Nossos canais para você participar do NT Sul são os seguintes: o WhatsApp 51997697129, é só você mandar o seu áudio, o seu texto, uma foto ou um vídeo. Ou se você preferir interagir em uma das nossas lives, temos duas, viu? Temos lá no nosso canal do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou então no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estamos esperando a sua participação. Gente, o IBGE iniciou na segunda-feira, 6 de setembro, o primeiro teste preparatório para a realização do Censo Demográfico em 2022. Os testes estão sendo realizados na ilha de Paquetá, na zona norte do Rio de Janeiro, e devem seguir até o dia 24 de setembro. O local foi definido pela cobertura vacinal, que está em 85%, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro. O teste vai avaliar os aplicativos e os sistemas desenvolvidos pelo IBGE para o Censo 2022, além das 3 modalidades de coleta de dados: presencial, pela internet e por telefone. E agora, você que tem cachorro com certeza conhece aquela carinha que o cão faz para pedir alguma coisa, né? E quem resiste a uma carinha dessas? Pois é só que ceder quando eles pedem alguma coisa com essa carinha pode atrapalhar na educação do bichinho. Ah, Daniel, mas não pode fazer nem um agradinho mais? Não é bem isso, mas se a intenção for evitar certos comportamentos do cão,
tem que resistir quando ele faz essa carinha. A Francine Hernandes explica pra gente no quadro Educacão de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante que eu tenho certeza que é uma coisa que acontece na casa de todos os lares de quem tem cachorro. É o nosso famoso olhar de pidão. Dá um olhar de pidão aí, Yuka. Isso, muito bom. Então, gente, vamos entender mais quando isso acontece? Vem com a gente. Então, olha só. O olhar de pidão é uma evolução do cão que facilitou o processo de domesticação. Porque a gente olha para aquela carinha fofa, a gente faz e a gente traz esse cão para perto de nós, a gente deseja ter ele perto, a gente deseja ter carinho por ele. Só que o olhar de pidão, ele acontece em muitos momentos que ele atrapalha completamente a educação do seu cão. E vamos entender que momentos são esses. O primeiro e o mais famoso de todos, que a gente vê um cachorro com olhar de pidão, é no horário da nossa alimentação. Quem nunca, né, foi em algum restaurante, em algum barzinho, ou até mesmo na sua casa, que não tem aquele cachorrinho sentado com uma cara irresistível que nos faz querer dar comida. Então, isso não é muito legal a gente dar comida para o nosso cão, especialmente para o da nossa família. Por quê? Porque muitos alimentos humanos podem fazer mal para o cachorro. Primeiro motivo. Segundo, toda vez que você dá comida para o seu cão, ele entende que se ele faz aquela carinha, funciona e é só ele insistir um pouquinho que você vai dar comida para ele. Então você vai ter o cachorro em volta da mesa, atrapalhando ali as refeições da família. Mas, Fran, meu cachorro já faz isso, então não tem mais solução? Tem. É só você parar de dar comida. Seu cachorro vai continuar pedindo por um tempo, mas ele logo vai entender que o olhar de pidão não funciona nessa situação, vai parar de fazer e você vai poder voltar a comer em paz. Então, o primeiro momento que o olhar de pidão atrapalha é quando a gente está comendo e a gente geralmente não resiste. Então, sejamos fortes, nós somos os seres racionais da situação. O segundo momento em que o olhar de pidão atrapalha muito na nossa vida é a hora da bronca. Por quê? O olhar de pidão, ele dá a ideia de culpa. E nós achamos que o nosso cachorro entende o que ele está fazendo errado, só que ele não entende. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o cachorro faz xixi no lugar errado e você xinga ele. O que o cachorro entende? Se tem xixi aqui, eu vou ser xingado. Então, ele já faz o olhar de pidão antes para amenizar a bronca que ele vai levar. Sendo que ele não está entendendo que a bronca é por conta daquele xixi. O olhar de pidão, aquela cara de culpado, ela vem só por um processo natural de comunicação entre cães e humanos que faz com que a gente dê uma abrandada na bronca, mas na verdade essa carinha de culpa, ela não significa que seu cão está entendendo. Quando a gente faz correções, quando a gente vai ensinar ou não para o nosso cachorro, isso tem que ser feito sempre na hora, não adianta xingar depois, e a carinha de culpado não indica que ele está entendendo. Esses são os momentos principais em que a gente encontra o olhar de pidão, mas durante o dia a dia é comum ter o olhar de pidão para pedir carinho, e aí acredito que esteja tudo bem, só cuidem, se for no horário de trabalho de vocês, seu cão pode ficar super mimado e super dependente de vocês, então resistam também ao olhar de pidão, porque seu cachorro, ele não vai saber escolher os momentos que ele tem carinho de forma equilibrada, né? Cachorro vai querer carinho sempre, carinho é bom, eles adoram. Então, cuidem quando seu cão faz o olhar de pidão, reflitam se naquele momento é o melhor ou não atender à vontade do seu cão, porque sim, é um jeito de pedir e é um jeito muito eficiente. O olhar de pidão, quando ele começa a ser ignorado, ele aos pouquinhos começa a se extinguir, porque o seu cachorro entende que é uma comunicação que parou de funcionar. E aí o cara resolveu se comunicar aqui do tipo, não tô gostando desse carinho que tu tava me dando, tô virando pro outro lado. Mas enfim, comunicação funcionou, não vou mais encostar nela. E o olhar de pidão, então, que a gente não dá atenção, para de funcionar e o seu cão começa a não fazê-lo. E, inclusive, a evitar o contato visual em algumas situações, tipo a alimentação. Então, boa sorte para vocês aí em casa, para resistir ao olhar de pidão. Sejam fortes e é isso aí. Até uma próxima!
E aí, você que está em casa também tem um cachorrinho pidão aí, tá sempre querendo carinho, quando você vai almoçar ele tá na volta da mesa também fazendo aquela carinha de que tá querendo almoçar com você aí. Conte pra gente, mande sua mensagem, nós estamos começando o nosso primeiro bloco de interatividade aqui do Telejornal NT Sul. Vamos começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, temos live, é só você comentar e a gente coloca no ar aqui o seu comentário. E eu já destaco também o nosso WhatsApp, você pode ir mandando a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela a sua participação. 51997697129. Aqui no Facebook, a Berenice Casper está com a gente, mandando boa tarde. Boa tarde, Berenice. A Tânia Gomes. A Fátima Lisboa está alertando que tem enchente no Tabuão, não tem passagem e ela deseja aqui uma boa quarta-feira, né, para todos nós. Fátima, obrigado pela sua participação. Se tiver foto, mande pra gente também no WhatsApp e a gente mostra aqui para nossa audiência, tá bem? Obrigado aí pela participação. A Jussara Correia, olá, boa tarde, NT Sul. Eu já peguei 3 vezes a nota de R$200. Obrigado, Jussara, pela participação. A gente agora há pouquinho, se você ligou a sua TV por agora, a gente exibiu a reportagem falando sobre um ano, né, da circulação da nota de R$200 aqui no Brasil, que traz a imagem do lobo-guará. Muita gente dizendo que nem viu, outros dizendo que já pegaram essa nota, né, na circulação, nas trocas aí no comércio, mas que isso tem sido raro, né? É o que os nossos telespectadores falaram na reportagem da Gabriela Belo. E você que está em casa, já pegou uma dessas notas também de R$200? Daqui a pouquinho a gente coloca aqui também o seu recadinho se você quiser participar com a gente. A Ana Aires também está interagindo, mandando seu boa tarde. Quem mais? O Beto Moraes, a Lorena Moraes, Márcia Azevedo, Zeno Fonseca. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Daqui a pouquinho nós vamos para a tela e vamos mostrar também as participações do nosso WhatsApp. A seguir, Prefeitura deve publicar decreto com mais flexibilizações e ainda, chuva e granizo causam estragos no município. Pelo menos 3 casas sofreram inundações. O Brasil chega a quase 12 milhões de brasileiros endividados e o maior vilão é o supermercado. Esse é o assunto da entrevista do dia. É na volta do intervalo, não saia daí. NT Sul já de volta ao vivo, obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, nós vamos falar da chuvarada de ontem, né? A forte chuva e a queda de granizo provocaram estragos em Cachoeira do Sul na noite de ontem. Segundo a Defesa Civil, inundações foram registradas em 2 casas do bairro Fátima e em uma no bairro Promorar, além de buracos no calçamento da 7 de setembro, esquina com Presidente Vargas. A Secretaria de Obras deve realizar a troca dos canos danificados e a reposição das pedras. Foram diversos chamados decorrentes de infiltração em telhado por problemas estruturais de residências. O caso mais grave foi a queda de parte do salão de festas de uma casa que já tinha sido interditada anteriormente. Sobre as intervenções na 7 de setembro, o secretário Luciano Lara detalhou como vai ser o serviço. E dizer que já determinei que seja feito 2 bocas de lobo novas na esquina do Banrisul e na esquina onde é que era o posto de gasolina, com canalização pela direita de quem vai pela 7 até a galeria que tem na loja Dois Irmãos. Acreditamos que com essa solução será resolvido o problema dos alagamentos. E desde já também pedimos para o pessoal não largar lixo na rua, que isso atrapalha a vazão da água. Bom, e em função das fortes chuvas que atingiram Cachoeira do Sul nesta madrugada, as linhas telefônicas dos prédios localizados no Paço Municipal estão fora de operação. Os números 3724-6121 e 3724-6032 estão inativos até que ocorra o reparo. Da mesma forma, os atendimentos presenciais nesses prédios estão suspensos até segunda ordem em decorrência de inundações. E a gente fala agora de como fica o tempo hoje e nos próximos dias em Cachoeira do Sul. Para quem quer uma trégua na chuva, a notícia é boa. Quarta-feira em Cachoeira do Sul segue com chuva, após a chuvarada dos últimos dias. A temperatura hoje pouco varia, mínima 16 graus, máxima 19. Quinta-feira o sol pode voltar a aparecer, ainda entre nuvens, mas a chuva para. Temperatura mínima 12 graus, máxima 17. Sexta-feira vai seguir com sol entre nuvens e com nevoeiro ao amanhecer. Temperaturas parecidas com as de quinta, mínima 12 graus, máxima 18.
Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O dia segue com muita chuva em diferentes regiões gaúchas. A permanência do ciclone extratropical, caracterizado pelos temporais, traz frente fria ao estado no decorrer do dia. A chuva de hoje pode ser forte e intensa, com risco de temporais tanto de vento como de granizo, especialmente nas regiões oeste e sul. Nas demais regiões, os volumes de chuva vão ser menores, mas isoladamente pode ocorrer pancadas fortes e ainda tempestades localizadas de vento. A temperatura pouco varia em comparação aos dias anteriores. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 19. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, também 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus. A Procuradoria Jurídica de Cachoeira do Sul trabalha na finalização de decreto a ser publicado nos próximos dias com novas flexibilizações que incluem a ampliação do horário de funcionamento do setor de alimentação aos domingos à noite e a liberação de música ao vivo. Além do setor de alimentação, as distribuidoras de bebidas também devem ter ampliado o limite de horário de funcionamento. Estão na mesa do prefeito outros pedidos, como o setor de esportes, solicitando a liberação da prática de esportes em espaços abertos, e a dos tradicionalistas, para celebrar o 20 de setembro em CTGs. E a gente vai agora para mais um bloco de interatividade. Vamos agora ver os recadinhos que estão chegando pelo WhatsApp e, como a gente sempre faz, convido você que está em casa, você que ligou a sua TV, está almoçando com a sua família ou acompanhando a gente aí nas redes sociais, a interagir, mandar o seu recadinho no WhatsApp. 51997697129 é o número para você mandar o seu áudio, o seu vídeo, uma foto, né? Ou apenas o seu texto e a gente coloca no ar aqui na nossa telinha. Então vamos para a nossa TV aqui e vamos ver o recado. A Patrícia, eu achei certo o prefeito ter cancelado o desfile de 7 de setembro. Mas o que adiantou? O que era aquilo nas ruas de Cachoeira ontem, diz aqui a Patrícia, né? Fazendo referência às manifestações desse 7 de setembro em Cachoeira do Sul. Quem mais? Alisson Magrão. Sobre as duas manifestações de ambos os lados, só servem para aglomerações e multiplicar o vírus. Já o trabalhador tem seu comércio limitado de público, infelizmente, diz aqui o Alisson. Obrigado, Alisson, pela participação. Temos aqui também o recado da Ivone Fux. Eu já peguei uma nota de 200 e não gostei. Troquei e gastei rapidinho, diz aqui a Ivone, né? A gente agora há pouquinho trouxe a reportagem falando sobre essa nova nota, né? A nota de R$200 que está em circulação aqui no Brasil há mais ou menos um ano. Semana passada fechou certinho aí o primeiro ano de circulação do Lobo-Guará, né? Mas poucas pessoas tiveram acesso a ela até agora. E a Ivone dizendo que recebeu a nota, trocou e já gastou. Valeu, Ivone, pela participação. Grande abraço aí para você, viu? Quem mais? A Beloni também está com a gente. A nota de R$200 eu vi só no mercado, conta aqui a Beloni. Obrigado, Beloni, pela participação. Bom, eu particularmente não peguei ainda uma nota de R$200, né? Porque ainda termina sendo mais comum a gente realmente receber no caixa eletrônico, principalmente, né? Ou a nota de 50, notas de 50 ou de valores menores, né? E a de 200 ainda é a minoria, né? O Lobo-Guará ainda continua em extinção aí, se tratando de dinheiro. Quem mais? Everton Santos. Eu tenho uma nota de 200. Foi a primeira e única que passou por mim. Conta aqui o Everton. Olha aí, ó. Tá a foto da nota de R$200 para quem ainda não pegou uma, né? Para quem não conheceu. Obrigado, Everton, pela participação. Inclusive, a gente tentou encontrar para nossa reportagem. Foi difícil, viu? Inclusive, fizemos uma impressão ali de uma miniatura para pelo menos demonstrar no nosso Fala Povo ali, né? Para conversar com os nossos telespectadores sobre esta nota. Quem mais? A Carla está com a gente aqui também interagindo. Até agora já vi na mão de uma amiga, mas nunca peguei. Tá difícil, conta aqui a Carla. Obrigado, Carla, pela participação aí, pelo relato. Quem mais? Tem mais participações chegando. A Lenise Machado manda áudio pra gente. Vamos ouvir aqui a Lenise. Atiraram um sofá dentro da sanga ali, os caprichosos de perto aqui. E aí o sofá caiu, né? Aí entupiu a sanga, dentro das casas, molhou as coisas, estragaram as coisas dos vizinhos. Isso aí é o povo da Cachoeira. Essa lei não dava assim, a sanga pura lixo. A lei em Cachoeira não é cumprida. Se é para um, é para todos, né? Mas o capricho, né? É brabo, Cachoeira aí.
Parece que é a cidade sem lei. Bom, tá aí a Lenise então reclamando. Eu não sei se essas fotos que a gente tem na sequência são do que a Lenise relatou. Olha aí, são fotos que a Lenise encaminhou pra gente, dizendo que o pessoal jogou aí um sofá, lixo na sanga, a sanga transbordou e olha aí o resultado, né? A água invadindo residências, invadiu a residência da Lenise. Lenise, muito obrigado pelo relato, né? A gente lamenta essa situação e fica de novo aqui aquele alerta geral para a população, né? Não jogar lixo em local inadequado, porque é isso que acontece toda vez que chove, né? Para quem mora mais perto de alguma sanga, né? De algum arroio aqui em Cachoeira do Sul, esses ambientes transbordam, né? E terminam invadindo as casas. Então, um cuidado reforçado que a gente, como população, precisa ter, né? De descartar o lixo em local adequado. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações da nossa comunidade, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e você é nosso convidado sempre a fazer o NT Sul com a gente. Tem um relato que você quer fazer de algo que está acontecendo onde você está? Pegue o seu celular, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp ou então comente nas nossas lives no Facebook, no YouTube e a gente recebe aqui para discutir esses assuntos que são de interesse da comunidade todos os dias no telejornal NT Sul. Bom, a próxima reportagem traz uma história curiosa. Você já viu alguém colecionar algum item especial? Canecas, cartões, selos? Pois é, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, um aposentado de 60 anos coleciona apontadores de lápis de ferro desde 1984. É isso mesmo, e ele já tem 240 peças. Conheça agora essa história na reportagem da TV Bom Dia. Uma velha câmera fotográfica, tecnologia de 1945, que ficou mais conhecida no Brasil pelo apelido de lambe-lambe. A réplica de uma televisão antiga e o maior e mais famoso símbolo do Império Romano, o Coliseu, enorme anfiteatro reservado para combates entre gladiadores ou opondo esses guerreiros contra animais selvagens. Peças que contam a história do mundo e das transformações, todas elas guardadas com muito carinho pelo Osmar. Natural de Erechim, no norte do estado, coleciona as réplicas desde 1984. Sobre cada peça que eu tive até hoje. Então, são peças diferentes que, passados os anos, a gente vai pegando o jeito. Se tu tem ou se tu não tem. Além de serem muito detalhadas, são apontadores de lápis em ferro. A primeira peça, um Calhambeck de 1984, foi ganhada de presente de um dos irmãos, Sérgio Antônio Roça, já falecido. E a partir dali eu comecei a colecionar. E terminei colecionando até há 5 anos atrás, quando viajava. E daí adquiri essa quantidade de peças aí. Antes de ser aposentado, Osmar era empresário no ramo de confecção de roupas e trabalhava na contabilidade de uma indústria de bebidas na cidade. As peças foram adquiridas nas viagens que Osmar fazia para comercializar as roupas. Quando chegava no cliente, chegava no cliente e tinha essa peça lá. Era a peça que eu necessitava e comprava. Se tinha 10 peças iguais, eu não comprava a peça. Daí só comprava a peça que eu que eu necessitava, né? Entre os diferentes lugares e mais de 50 cidades visitadas, alguns apontadores vieram do Uruguai. Cada peça sem origem. De onde é que ela veio, para que ela serve, o que é, como é que deixa de ser. Tem muitas outras peças ainda. Tem mais milhares, 1000 peças, 1200 peças diferentes do que essa aí, só que eu tenho. São bastantes, mas tenho bastantes. Aos 60 anos, o aposentado já tem 240 peças e é o único da família que coleciona.
Dentre as peças da coleção, a que mais se destaca é este maçarico antigo, que cria uma chama potente direcionada por meio de seu bico e que serve para cortar, fundir ou então aquecer os materiais, de forma que, quando resfriados, sirvam aí para serem resistentes e também permanecerem em sua moldagem. Isso aqui é uma carruagem russa. Chama atenção. Chama atenção nos detalhes. É uma carruagem russa. Como é um país muito fechado lá e tal, muito estranho isso daí. E os chineses conseguiram copiar. E daí, não sei como, mas tá lá. Isso aqui é um código Morse. Conforme a quantidade de batida que tu der, seleciona alguma coisa e tal. Então, foi proibido esse tipo de ligações, foi proibido e tal, de você ter um aparelho desse aqui. Por quê? Porque pode interferir nas aeronaves que passam em volta aí e tal. Os apontadores de ferro já têm um outro lugar. Ficarão na casa do neto de Osmar, Rafael Roça Marçaroto, de 21 anos, que está no 3º ano de medicina. Ele vai se formar médico e daí vai ser dele. Essas peças são deles. E as peças meio estranhas, mas são dele. Após 3 décadas, Osmar reconhece com orgulho que a aquisição das réplicas tem um valor diferente. Não vou dizer nem simbólico nem dinheiro. Eu vou dizer mais em sentimental. Mas é valor sentimental. Cada peça é uma peça minha. Quer dizer, o que é comprado aqui não tem dinheiro que pague. Não. Para mim não teria dinheiro que pague. Hoje não tem dinheiro mais que pague. Deixa aí. Legal, bonita coleção, né? E você que está em casa, coleciona alguma coisa aí também? Conte pra gente, mande sua mensagem nas nossas redes sociais, que daqui a pouquinho a gente conta aqui para nossa audiência também. E olha só, amanhã à tarde o Ambulatório Vida não vai ter atendimento ao público. A equipe vai ter reunião de avaliação de atividades e planejamento do Dezembro Vermelho, mês de conscientização e luta contra a AIDS. O Ambulatório Vida é a unidade da saúde de Cachoeira do Sul, especializada no diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, hepatites e AIDS. O telefone de contato do Ambulatório Vida é 51-3724-6018. E o nosso assunto agora é a dificuldade financeira enfrentada pelos brasileiros. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelam que, em agosto, o país, infelizmente, alcançou o recorde de 11.890.000 famílias endividadas. A repórter Gabriela Belo traz para a gente detalhes dos fatores que contribuíram para chegar nesse resultado. O vilão dos últimos meses tem sido o supermercado. Exatamente isso, Daniel. Hora do meio-dia, horário que as pessoas estão almoçando, e é na compra destes ingredientes para as refeições que a maioria dos brasileiros acabou aí entrando nessa questão do endividamento com cartão de crédito, né? Cartões de supermercados. Está cada vez mais caro comprar aqueles itens básicos do nosso dia a dia. Mas a gente fala com o doutor em economia, que já está aqui comigo, Mário Lima, ele que é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul. Uma ótima tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde, Gabriela, o prazer é todo meu. Então, a gente que fala, né, 72,9% dos lares dos brasileiros, né, estão aí em situação de endividamento. E como eu acabei de falar aqui na abertura, para quem está em casa nos assistindo, é na compra dos itens básicos que as pessoas acabaram aí entrando para essa situação, para esse índice aterrorizante. Hoje o Brasil está passando por um problema muito difícil, especialmente no que diz respeito à taxa de desemprego, uma taxa de desemprego elevadíssima, batendo recordes,
Isso faz com que as pessoas, então, tenham menos renda, justamente por não estarem na atividade laboral, logo não tenham formas de rendimento para sua sobrevivência, o que acaba ocasionando, então, a necessidade de ou deixar as contas para um segundo momento, ou até mesmo se utilizar de recursos que elevem o seu endividamento. E, ao mesmo tempo que, em muitos momentos da história, a economia brasileira fez com que a população utilizasse outros instrumentos para a recuperação de sua renda ou para a complementação da sua renda, nesse momento não é possível, justamente porque as pessoas, nos momentos mais difíceis da economia brasileira, elas se socorriam da informalidade. Porém, a grande crise econômica que nós vemos hoje é decorrente justamente de uma crise sanitária dada pelo novo coronavírus e que afeta diretamente a economia informal, né? E justamente aquela economia do ambulante, aquela economia que estava ligada à informalidade. Então, isso reduziu de forma drástica a capacidade de renda das famílias, fazendo com que ocorresse, então, uma menor quantidade de recursos disponíveis para fazer frente ao seu consumo e ao pagamento das suas despesas, ocasionando, então, um crescimento mais acentuado da dívida, combinada com o crescimento dos preços decorrente justamente de um aspecto inflacionário, uma pressão inflacionária que nós estamos vivendo, especialmente aquela que envolve os preços administrados como o dos combustíveis e agora, de forma mais imediata, da energia elétrica. O assustador é que a gente não tem perspectiva nenhuma de uma melhora, de uma baixa desses valores aí. Dificilmente nós teremos uma redução dos preços nesse momento, primeiro, porque nós estamos hoje vivendo uma instabilidade democrática no país, o que afugenta os investidores internacionais, e a estabilidade da nossa economia, a estabilidade dos preços, ela é decorrente da quantidade de dólares que nós temos no país. Como é que funciona isso? Hoje o Brasil, ele não, como qualquer outro país, não consegue produzir tudo aquilo que necessita. Porém, o Brasil é um país que precisa muito de produtos industrializados. E nós não temos uma indústria que consiga alcançar, digamos assim, ofertar todos os produtos que a população demanda. Então, nós temos que importar muitos produtos. Para importar produtos, nós precisamos de dólares. Porém, como nós temos dólares escasseando no mercado cambial brasileiro, faz com que o dólar fique muito caro, logo, as importações também ficam muito caras. Então, o nível de importação no qual nós estávamos acostumados a receber produtos importados para controlar a nossa demanda e, obviamente, controlar, então, os preços, ficaram prejudicados, né? Então, nós temos cada vez menos produtos na economia brasileira sendo ofertados para a população, logo, nós temos um aumento de preços e combinado, então, com a estrutura econômica que afugenta investidores, especialmente até mesmo aqueles especulativos, reduz a quantidade de dólares dentro do país, as importações ficam caras, nós compramos menos produtos importados e aí então temos menos produtos a ofertar para a população brasileira e então acaba ocorrendo que os poucos produtos que estão sendo ofertados dentro do país aumentem de forma significativa os seus preços. E por que aqueles produtos produzidos aqui no país, que no caso a oferta é maior, também esses estão com o preço nas alturas? É o exemplo aí do arroz, do feijão, dos itens, né, do famoso trivial. O que aconteceu agora com o problema da pandemia, que gerou uma grande corrida das pessoas aos supermercados, justamente pela rotina que a pandemia acabou proporcionando para as pessoas, além dessa alta demanda por bens de primeira ordem, né, principalmente os alimentos, combinado com um elevado custo da produção desses alimentos, principalmente daqueles relacionados à distribuição, como, por exemplo, do combustível, fizeram com que os repasses dos altos custos de produção e distribuição desses produtos, principalmente dos alimentos, fossem repassados para o consumidor. Então, essa combinação proporcionou, então, a elevação dos preços e a tendência de que esse alto nível de preço se mantenha se essa conjuntura nacional, no que diz respeito aos aspectos políticos e econômicos, ainda se mantém. Ao mesmo tempo, o Brasil, como um país exportador, frente ao aquecimento do mercado internacional, especialmente das commodities, fizeram com que muitos produtos agrícolas brasileiros tivessem uma elevada demanda
do exterior e fazendo com que, então, faltassem esses produtos na economia brasileira, ocasionando, então, a elevação dos seus preços. É aquela coisa, né? Quem está dominando o mercado numa situação como essa de crise fica ainda mais rico e se aproveita da situação. No momento de crise, quem tem mais capital, quem tem mais alavancagem, como nós falamos em economia, possui mais condições de acumular mais o capital, né? De concentrar mais renda e, obviamente, conseguir ultrapassar esse período que é bastante difícil de uma forma mais segura ou, digamos assim, menos prejudicial. Então, só no último ano, a gente teve 12 milhões de famílias entrando para essa situação de endividamento, né? Porque a gente tinha um número em lares, esse comparativo de agosto de 2020 para agosto de 2021 é um recorde. A gente, infelizmente, trabalha com o maior número, né, da questão de endividamento de lares em situação crítica, de situação de crise financeira. Pior número da história do Brasil. E a gente não pode esquecer que essa piora do nível de endividamento ela não ocorre apenas com as rendas mais baixas, elas também vão atingir as rendas mais altas, mas o que vai diferenciar esse nível de endividamento é apenas o tipo de endividamento, né? A natureza, o tipo de produto pelo qual essas pessoas estão se endividando. Então, as classes mais altas têm altas dívidas, por exemplo, com o pagamento de automóveis, da compra de automóveis, ou das suas residências, né, de residência de imóveis, diferentemente daquelas pessoas com renda mais baixa, que tem um nível de endividamento muito mais direcionado para o cheque especial, para o cartão de crédito, e até mesmo com aspectos que envolvem cartões de supermercado, né, a compra parcelada de alimentos. Então, a situação é bastante complicada. Está tendo, obviamente, um crescimento econômico com um aumento do nível de empregos, mas ainda não é suficiente para que nós possamos melhorar essa situação que é bastante dramática e que vem se acentuando desde o final de 2014. Qual é que é a orientação para essas pessoas que estão nessa situação? O que fazer? Para onde correr? Que recursos adotar? Eu acho que a primeira orientação que eu posso dar para essas pessoas, para essas famílias, é vacinem-se. Porque quanto mais rápido essa pandemia passar, maior é a tendência de normalidade, de voltarmos à normalidade do comportamento econômico. Então, nesse sentido, até mesmo outras atividades vinculadas à prestação de serviços, que é o que acontece nos meios urbanos, poderão ser mais facilitados e, então, nós poderemos ter novos investimentos e, então, a nova formação, nova geração de processos econômicos, possibilitando, então, um crescimento da economia e, obviamente, a geração de empregos para essas pessoas que têm mais dificuldade. Já aquelas que estão exclusivamente preocupadas ou concentradas, digamos assim, nesse processo de endividamento, a primeira coisa que elas devem fazer é organizar suas finanças, daqui a pouco procurar uma pessoa que possa orientá-las nesse sentido, para organizar as finanças, justamente para reduzir aquelas despesas que nós podemos considerar nesse momento desnecessárias e então garantir que elas possam preparar as suas finanças para sair desse momento complicado que a economia passa hoje. Então, e obviamente quando elas tiverem oportunidade de renegociar essas dívidas, que o façam, né, o mais rápido possível, e aqueles recursos que porventura venham a exceder, né, sobrarem no final do mês, que elas consigam colocá-los então num processo de negociação junto a essas dívidas para que elas possam se livrar o mais rápido possível dos altos juros e, obviamente, ter os seus cadastros adequados para que elas consigam ter a sua vida normal no que diz respeito ao consumo de volta. Estimativa de tempo que essa crise econômica dure? Isso aí eu teria que ser mais do que economista, né? Eu teria que ter um poder mágico ou uma bola de cristal para poder prever esse tipo de coisa. Mas nós temos estimativas de que o crescimento econômico ele tende a se manter, né? Obviamente que não vai ser um crescimento econômico extraordinário, além do que poderá ocorrer esse ano, em torno dos 5%. Mas, esse crescimento econômico de 5% ele está muito mais ligado à economia global
que está num alto nível de demanda de commodities, dos produtos primários brasileiros, né? Então, tende a arrefecer isso a partir de 2022, né? Então, a média de crescimento econômico tende a estar aí nos próximos anos, se tudo ocorrer bem, né? Em torno de 2,5%. Então, nós temos um longo caminho pela frente de 4, 5 anos para um nível de recuperação econômica satisfatória, pelo menos próximo daquilo que foi a economia brasileira, que já não estava boa no pré-pandemia. Até me arrependi, viu, porque que eu fiz essa pergunta. Estou assustando ainda mais o povo que está em casa. Presidente, agradeço a tua participação, agradeço todos os esclarecimentos passados aqui a quem está acompanhando o NT Sul no dia de hoje. Obrigado, Gabriela, pelo convite e me coloco sempre à disposição para colaborar no que for preciso. Certo, doutor. Então, em economia, Mário Lima, ele que é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul, dando uma aula sobre essas questões aí da crise e também dando dicas de como, né, fazer para conseguir tocar a vida em frente e tentar sair aí do vermelho. Eu tenho uma dica ainda para quem está em casa e quer buscar mais esclarecimentos sobre a questão econômica. A gente tem a revista Saldo Mais. Então, quem está em casa pode ler online, pode também solicitar baixar o PDF ou solicitar que a Novo Tempo envie essa revista aí para você pelo correio. Ela é totalmente de graça, basta você entrar no site biblia.com.br. Bom, todas as dicas e ensinamentos para você aí de casa, né, poder administrar a sua questão financeira. Daniel, volto com você. Tempos desafiadores, né, para lidar com as finanças. Basta a gente ir ao supermercado para ver que é preciso fazer milagre com o dinheiro recebido todo mês, né? Então essa dica da Gabi é muito boa, a gente trouxe essa informação sobre aumento de preços, trazendo explicações, e fica essa dica. Presente da Novo Tempo para você, a revista Saldo Mais. A gente vai colocar, inclusive, aqui na telinha, né, a imagem aí da revista, né? Você pode baixar tanto em PDF essa revista, quanto você também pode receber através do correio. Você pode acessar esse site que a Gabi já citou, biblia.com.br, ou então cursos.novotempo.com. E eu vou dar ainda mais um caminho para você receber esse material de graça. Você que já interage com a gente aqui pelo WhatsApp, se você quiser, mande mensagem para a gente no nosso número de interatividade aqui, 51997697129, e a gente envia o link para você baixar essa revista gratuitamente, tá bom? Um serviço, um presente que a gente oferece para ajudar o senhor e a senhora para lidar de uma maneira mais satisfatória, quem sabe, né, com mais cuidado ainda com o dinheiro nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Bom, nós vamos voltar agora para a telinha para falar de interatividade, das participações dos nossos telespectadores através do nosso WhatsApp. Muitas mensagens hoje falando aí sobre a nota de R$200, mais uma aqui, Lorecida Rosa. Eu já peguei uma única vez uma nota de 200, peguei com uma mão e com a outra já tive que passar adiante. Que pena, né? Pena que não deu para salvar aí o lobo-guará, né? Que já logo se foi embora. Mas é assim, né? Dinheiro vem e vai. Quem mais? A Tânia também está com a gente. Faço questão de não pegar essa nota de 200 porque podia ter a cor diferente. Já fui pagar R$2 e dei enganada uma nota de 100. É claro que não falaram nada e fez muita falta, diz aqui a Tânia, falando dessa confusão, às vezes porque as notas se parecem. Temos mais tempo aqui para mostrar mais participações. Paulo José San Martin, olha só o granizo, 11 horas da noite aqui no bairro Santa Helena. Paulo manda foto pra gente do granizo. Gente, olha aí, ó, ficou acumulado, né, o granizo. Paulo, obrigado por mandar a foto pra gente. O NT Sul de hoje está terminando. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia aqui na TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!